Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um programa da Web TV ISJC. E em nome do Senhor Jesus, mais uma oportunidade para mim abençoar a sua vida pelo poder de Cristo. E olha só, o tema dessa noite é amantes de si mesmo. Vou estar assim explicando o que significa ser um amante de si mesmo, como é a vida dessa pessoa. E vou estar falando sim do egocentrismo e cristocentrismo, mostrando a diferença de cada um, para que você entenda e você seja abençoado, iluminado com o poder de Deus em Cristo Jesus em sua vida. Então segue a nossa programação, logo voltarei.
caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, pois sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento e a partir deste momento deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Estamos de volta e desde já você já pode abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda a Timóteo, capítulo 3. Prepare aí a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. E olha só, daqui a pouquinho na mensagem vou estar falando da diferença entre ser egocêntrico e cristocêntrico. Vou estar falando, deixando bem claro como é ser um amante de si mesmo, quais os danos essa pessoa sofre por ser um amante de si mesmo, uma pessoa egoísta. Porque, na verdade, o que vai fazer uma pessoa ser feliz, próspera, abençoada, é ela ser sim cristocêntrica, é ela crer, servir a Cristo Jesus e fazer dele o seu Senhor e seu Salvador. Então, uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que vai se libertar e transformar a vida de muitos em Cristo Jesus. Então, prepare aí a sua Bíblia e logo voltarei já com a mensagem em Cristo Jesus.
Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando e quem procuro. Conhece meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando e quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Estamos de volta, graças ao Senhor Jesus, e agora vamos para a mensagem que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Vamos lá. Preste bem atenção. Aqui, o apóstolo Paulo falando a Timóteo que no fim dos tempos, ou melhor dizendo, próximo, haverá homens amantes de si mesmo. E observando,
nos nossos dias é o que a gente mais vê. Pessoas amantes de si mesmos. Aí vamos lá. O que é ser um amante de si mesmo? É uma pessoa egoísta. No popular, como se diz, uma pessoa que só se preocupa com o seu próprio umbigo. Uma pessoa que não está nem aí para as outras. Ela só se preocupa com ela mesma. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que, na verdade, ela gira em torno de sua vontade. Como, por exemplo, o homem amante de si mesmo, se ele tem uma esposa, ele não está nem aí para agradar ela, para fazer algo que vem assim, fazer a mulher feliz, a esposa feliz. Ele não está nem aí para o que está escrito, como ele deve ser como homem, como esposo para a mulher. Simplesmente ele trata a mulher como um animal. Muitos fazem assim. É como ele estivesse criando um animal, uma cabra, que a obrigação dele é só colocar comida ali no coxo para ela comer. Então muitos homens são assim. Ele não está nem aí. Vamos lá. Ele trabalha e para ele a obrigação é só colocar a comida. Ele não está nem aí para conversar com a sua esposa, de ir à igreja com a sua esposa, ouvir a palavra de Deus, para que a cada dia ele venha assim ter força, ânimo, sabedoria para cuidar dela, para cuidar dos filhos. Não está nem aí para a esposa, para filhos, só se preocupa com ele. É o homem amante de si mesmo, é o homem egoísta. A preocupação dele, final de semana, é o quê? Sair com os amigos, ir para o futebol, tomar umas e outras, e aí o resto que se dane, o resto que se vire, e às vezes acontece o quê? Nem colocar comida dentro de casa coloca. Na verdade, todo o dinheiro que pega é para gastar, com bebida, com prostituição e muito mais. Estou dando esse exemplo para você entender. E existe sim muitos homens assim. Homens amantes de si mesmos. Simplesmente só se preocupa com sua vontade. E até para alimentar a família, ele não está nem aí. Só se preocupa com ele. Ele vai estar ali bebendo, comendo, curtindo, satisfazendo a sua carne, a sua vontade. Então, o amante de si mesmo, ele gira em torno de sua vontade. É ele hoje, é amanhã ele, depois de amanhã, tudo é ele. Ele gira em torno de sua vontade. Tem homens assim, como também tem mulheres. Tem mulheres que são assim, simplesmente são amantes de si mesmas. Elas só se preocupam com sua vontade. Como tem esposa assim, que o marido trabalha que só um condenado, mas simplesmente, quando ele chega em casa, ela está lá, deitada, ali no sofá, na frente da TV, assistindo novelas, programas que só desconstrói sim a família. Porque o que ela está assistindo é mulheres traindo o esposo, é mulheres batendo de frente e respeitando, é mães rejeitando os filhos, passando uma educação para os filhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem nada a ver com a família conservadora, com a mãe conservadora. Ela assiste e vê aquelas mães modernas. Os filhos chamam as mães nos programas, nas novelas de você. Onde é que existe uma coisa dessa? Os filhos têm que chamar os pais de senhor. O pai tem que ser chamado de senhor, a mãe tem que ser chamada de senhora. Então, essa mulher egoísta, essa mulher
que não está nem aí para nada, nem para o esposo, nem para os filhos. Ela está ali assistindo esses programas, essas porcarias. E o esposo chega cansado, não tem jantar. E se tem alguma coisa, está lá na geladeira, esquente se quiser. Está lá no fogão, faça o que você quiser. É assim, ela só se preocupa e está ali, assistindo essas coisas no telefone, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, simplesmente conversando com amigas, fofocando, falando da vida dos outros. É o que acontece. Simplesmente é uma pessoa amante de si mesmo, é uma pessoa egoísta. Tudo ela quer para ela. Tudo, tudo, tudo. O esposo não pode comprar nada para ela, o esposo não pode fazer nada. Tudo ela quer para ela. O esposo não pode ajudar a própria mãe, porque ela já vai se transformar em uma onça. Tudo bem. O esposo, em primeiro lugar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se preocupar com a sua esposa, porque quando o homem casa com a mulher, ele se aparta de seus pais e ele se torna, com a sua mulher agora, uma só carne. Se torna uma só carne. E deixará pai e mãe, é o que está escrito. Mas também está escrito que os filhos devem honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe não é só ali pedir a bênção, não é só respeitar eles. Esse honrar pai e mãe significa o quê? Também ajudar financeiramente, dar uma ajuda. Isso é algo que agrada a Deus e faz que esse homem seja próspero. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, se ela conhece a palavra, se a mulher é sábia, se a mulher não é amante de si mesma, se ela não é egoísta, ela vai sim incentivar. Meu esposo ajude seus pais. Meu esposo honre eles. E honrar eles é sim ajudar também financeiramente. Se não pode, com muito, mas o pouco que fizer é o que você pode, mas o importante é a intenção. Então a mulher sábia, ela conhece a palavra e ela sabe, se o esposo ajudar os pais, isso vai fazer que Deus dê a ele muitos anos de vida e prosperidade. Mas aquela que é egoísta, ela se transforma em uma onça, ela vira bicho. Se o esposo fizer alguma coisa pelo pai, pela mãe dele, é desse jeito. E de repente ela quer o quê? Que ele só faça por ela e sim também pela família dela. Ela quer que o esposo esqueça a família dele e só se preocupe com ela e com sua família. E às vezes não é nem com a família dela, é só com ela. É desse jeito. Aí vamos lá. É bom ter alguém assim do seu lado, você fica feliz, você fica satisfeito. Uma pessoa que só se preocupa consigo mesmo, uma pessoa que só olha para o próprio umbigo, ela não está nem aí para você. Isso é horrível, isso é insuportável. Então vamos lá. O tema dessa noite é amantes de si mesmos. Então assim como homens e mulheres sofrem em um casamento, quando o homem é um amante de si mesmo, quando a mulher também segue essa linhagem, quando é uma mulher egoísta, eu dei esse exemplo para você entender que muitos fazem isso com Deus. Não se preocupam com a vontade de Deus. Simplesmente se preocupam com a sua própria vontade. Não estão nem aí. Mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo a oportunidade de conhecer, mas desprezam, rejeitam. Nos nossos dias, acontece o que aconteceu várias vezes com o povo de Israel, que muitas vezes Israel era amante de si mesmos. Faziam simplesmente a vontade deles, esquecendo da vontade de Deus. E quando alguém esquece da vontade de Deus e faz simplesmente a sua própria vontade, vai sofrer
maldições, vai sofrer. Porque vamos lá, está escrito, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. Já está certo. De Deus não se zomba. Aquilo que todo homem plantar, ele também colherá. Seja bênção ou seja maldição, mas vai colher, ou mais cedo ou mais tarde. O amante de si mesmo, né, o egocêntrico, o egoísta, ele vai colher. Vai chegar um momento que ele vai sim precisar de ajuda. Vamos lá. Vai chegar um momento que ele vai estar o quê? Sozinho. Ele não quer tudo do jeito dele. Ele não quer saber da vontade de ninguém. É só a vontade dele. Ele vai colher. Vai chegar um momento que ele vai ficar só. Ele vai precisar de ajuda. E ele vai saber que ele não tem mais forças para conseguir sair da situação e ele vai precisar de alguém. Ele vai precisar, sem dúvida alguma, ele vai parar para ouvir a palavra. Ele vai parar e vai dizer, meu Deus, me ajude. Meu Deus, eu não consigo só. Aí no instante vai reconhecer que não consegue sozinho. Aí rapidinho vai reconhecer que ser egocêntrico é ser só, ter uma vida assim amaldiçoada, uma vida perturbada. Aí vai ter a oportunidade de conhecer a verdade e ser, sabe o quê? Cristocêntrico. Ser cristocêntrico. Vamos lá. Qual é a diferença entre ser egocêntrico e cristocêntrico? Vamos lá. O egocêntrico, ele gira em torno de sua própria vontade. Lembre-se do exemplo do esposo egocêntrico, da esposa egocêntrica, do pai, da mãe egocêntrico, que simplesmente se preocupam consigo mesmo e não estão nem aí para os outros. Como também tem o patrão egocêntrico, que gira simplesmente em torno de sua vontade. Ele está nem aí, ele quer ganhar o dele, mas não paga os funcionários na data certa, paga com atraso e dá uma parte do salário já com atraso, aí a outra parte com mais atraso ainda. É desse jeito. Não trata as pessoas com respeito. Não sabe chegar e cobrar com decência. Chega esculhambando, xingando, como a pessoa fosse o quê? Um animal. Nem um animal a gente trata assim, a gente tem que tratar com respeito. Um animal a gente tem que tratar com respeito. E sem dúvida alguma, os seres humanos. Mas vamos lá. Tem o patrão egocêntrico, que gira simplesmente em torno de sua vontade, como também existe o quê? Funcionários egocêntricos, que simplesmente se preocupam com a sua vontade. Vamos lá. O funcionário egocêntrico, ele não tem hora para chegar, mas ele tem hora para sair. Ele chega atrasado, mas quando está se aproximando o horário dele sair, aí pronto, ele já não faz mais nada. Se chegar algum cliente, ele trata mal e às vezes dá até as costas para o cliente. Ah não, já chegou a minha hora. Já vai logo ali, já se organizando. Antes, um exemplo, se o horário é às 18 horas, quando for o quê? Às 17h50 ou às 17h45, ou no máximo às 17h55 ele já está pronto para sair. 18 horas ele já está correndo, fica ali contando os segundos para dar às 18 horas. Então vamos lá.
é o funcionário egocêntrico. Ele só se preocupa com ele mesmo. Ele não está nem aí para a empresa. Ele chegou atrasado, mas sai em cima mesmo da hora ali ou antes. Então ele não está nem aí para a empresa crescer, para a empresa prosperar. E o funcionário egocêntrico, aquele que só se preocupa com a sua vontade, só se preocupa consigo mesmo, mas na verdade isso aí é burrice. E olha só qual é o pensamento dele. Ele fica o quê? Com inveja do patrão. Eita, o patrão já comprou uma máquina nova. Tá vendo aí? Está ganhando muito dinheiro e eu me acabando. Eita, o patrão comprou um carro novo. Ah, tá vendo aí? Eu estou trabalhando para enriquecer esse homem. Eita, o patrão comprou uma casa. Eita, viu lá o filho do patrão, a filha do patrão, como anda arrumado. Viu lá as fotos do patrão com sua família na praia passeando. Aí ele fica olhando para a vida do patrão e com raiva. Agora que eu não vou trabalhar. Agora que eu vou fazer de tudo para os clientes irem embora. Aí vamos lá. Esse funcionário, ele está pensando que está prejudicando o patrão, mas na verdade ele está se prejudicando, porque na verdade o egocêntrico, o amante de si mesmo, o egoísta, ele está o quê? Prejudicando a si mesmo. Porque plantamos, vamos lá, colhemos aquilo que plantamos. Então, o amante de si mesmo, o egocêntrico, o egoísta, ele gira em torno de sua vontade. Agora vamos lá. E o cristocêntrico, que eu falei da questão da diferença entre ser egocêntrico e cristocêntrico. O cristocêntrico, ele gira em torno da vontade do Senhor Jesus, fazendo do Senhor Jesus o seu guia, o seu Senhor, o seu Salvador, fazendo do Senhor Jesus o centro de tudo. O Senhor Jesus é o centro de tudo para ele. Esse é o cristocêntrico. E o egocêntrico, o centro de tudo é a vontade dele mesmo. O egocêntrico é assim. Mas o cristocêntrico, o centro de tudo, para ele é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo aquele que conhece a sua palavra e quer obedecer a sua palavra, creia naquele que ele enviou. É como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28, ou 28 ou 27, deixa eu conferir aqui rapidamente, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, no Evangelho de João 6. É no 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus, a vontade de Deus, quando alguém se preocupa com a vontade de Deus, vai crer naquele que Deus enviou. E quem foi que Deus enviou? Deus enviou o Senhor Jesus. É como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, Deus enviou o seu unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Todo aquele que crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus, não vai morrer, vai alcançar a vida eterna. Como assim, pastor, não vai morrer? Eu falo da morte espiritual. A morte física, a morte da carne, acontecerá com todos, nem todos também, porque no dia do arrebatamento,
aqueles que vão estar na terra vivos serão arrebatados e não vão provar nem a morte física. Mas, vamos lá, nos nossos dias, a gente espera essa morte física, ou mais cedo ou mais tarde. Mas quando diz que não perecerá, não morrerá espiritualmente. A segunda morte, aqueles que fizerem a vontade de Deus, se entregando ao Senhor Jesus, crendo naquele que Deus enviou, serão salvos. Então vamos lá. O cristocêntrico, ele se preocupa com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos creiam naquele que Deus enviou, que todos creiam no Senhor Jesus. E assim como o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo disse: tudo que vocês forem fazer, seja por palavra, seja por obra, façam em um nome do Senhor Jesus. Então, o cristocêntrico, ele gira em torno do Senhor Jesus, fazendo do Senhor Jesus o centro de tudo. E tudo que o cristocêntrico vai fazer, ele faz em um nome do Senhor Jesus. O cristocêntrico, ele é devoto do Senhor Jesus, ele é seguidor do Senhor Jesus. Aí vamos lá. O cristocêntrico vai fazer uma viagem. Ele diz: em o nome do Senhor Jesus, eu vou nessa viagem em paz e segurança. E em nome do Senhor Jesus, serei livre da ação do diabo e da ação de homens perversos. Tanto ele fala isso quando ele vai e na volta também. Voltarei em paz em o nome do Senhor Jesus. O cristocêntrico, ele abençoa seus filhos assim. O filho pede a bênção, aí ele diz: o Senhor Jesus te abençoe. A esposa cristocêntrica, o esposo está saindo para trabalhar, ela diz: o Senhor Jesus te abençoe. Assim também o esposo diz: o Senhor Jesus abençoe a minha esposa, abençoe minha casa, minha família. O filho chega e diz: o Senhor Jesus abençoe o meu pai, minha mãe, abençoe os meus pais, os meus avós. O funcionário cristocêntrico, ele tem hora para chegar, mas ele não tem hora para sair. Ele chega na hora certa e não tem hora para sair. Ele está ali para trabalhar, ele está ali para produzir. Por quê? O funcionário cristocêntrico, ele sabe que a prosperidade do seu patrão também é a sua prosperidade. Porque se o seu patrão não prosperar, se a empresa que ele trabalha não crescer, ele vai ficar desempregado, e não só ele, mas muitos outros. Então, ele trabalha, ele se dedica, porque o cristocêntrico, todo serviço, todo trabalho que ele vai fazer, ele faz como está escrito. Ele faz como se fosse para quem? Para o Senhor Jesus. Abençoado é o patrão que tem sim funcionários cristocêntricos, que realmente tomam posse da mensagem da palavra, e tudo que eles vão fazer, eles fazem em nome do Senhor Jesus e fazem como se fosse para o Senhor Jesus. Aí sim vai trabalhar com amor, com dedicação, sendo honesto, verdadeiro, sincero. Aí vamos lá. Na igreja evangélica, tem sim os cristocêntricos, e dentro da igreja também tem egocêntricos. A realidade é essa. Eu não estou falando de fora da igreja, estou falando de dentro. Porque dentro da igreja tem egocêntricos e cristocêntricos. Falando nessa questão de funcionário, tem pessoas da igreja que são batizadas, pessoas evangélicas, que infelizmente fazem vergonha. Por isso que a gente fica preocupado. Eita, pastor, o senhor conhece alguém da igreja que o senhor possa me indicar? Entenda, não estou generalizando. Tem aqueles que realmente você pode indicar sem medo. Mas tem pessoas
que infelizmente você não pode indicar, porque uma coisa é a pessoa na igreja e lá fora, aí, meu filho, de repente essa pessoa se transforma. É cristocêntrico na igreja, mas fora, no trabalho, em casa, é egocêntrico, é um amante de si mesmo, cheio de gosto e de vontade. Tem funcionário assim, que é cheio de gosto e de vontade. Aí depois chega na igreja, pastor, eu não sei porque a minha vida está dando errado, eu não sei porque eu não prospero, eu não fico em emprego nenhum. Aí a gente já desconfia, eu não fico em emprego nenhum, por quê? Ah, isso é coisa do diabo, eu acho que é inveja, é mau desejo, é macumba. Mas de repente a pessoa é a própria macumba, porque é cheio de gosto e de vontade, é egocêntrico, amante de si mesmo, egoísta. Não tem hora para chegar, mas tem hora para sair. Durante o horário de trabalho, fica no telefone, não aceita a repreensão, o patrão chega, vai orientar, não aceita, é cheio de gosto e vontade, trata mal o patrão, o gerente, trata mal os clientes. Aí depois diz, não sabe por que está sofrendo. E isso é uma pessoa da igreja. E como também tem muitos que são egocêntricos, vamos lá, compra, mas não paga. Infelizmente, a gente vê muito isso. Ele vai comprando, comprando. Vamos lá, é egocêntrico sim, é um egoísta, só se preocupa consigo mesmo. Por quê? Ele vai comprando para satisfazer sua vontade, para luxar, para usufruir disso, daquilo outro, mas não paga as outras pessoas. Aí vamos lá, comprou a roupa, comprou lá, né, roupas a alguém, aquele alguém que vendeu, ele precisa sim ter o dinheiro dele, o lucro dele. Ah, mas fulano vende uma roupa cara. Poxa, ele está ganhando demais em cima de mim. Então não compra ele, compra outra pessoa. Agora, comprar e não pagar, porque ele está vendendo, porque ele precisa sim se manter, manter a família dele, a casa dele. E quando você compra e não paga, você está sendo o quê? Egocêntrico, se preocupa simplesmente com você mesmo, é amante de si mesmo. Simplesmente isso, porque você não se preocupa com o trabalho da outra pessoa, você não se preocupa que ela também tem contas, ela tem família, ela tem várias despesas. Até o produto chegar na mão dela, o quanto ela gastou? Viajou para comprar roupa, viajou para comprar mercadoria tal e tal. Dor de cabeça, esforço, é cansativo. Então, uma pessoa que compra e não paga é um amante de si mesmo. A realidade é essa. Agora, quando a pessoa é cristocêntrica, essa pessoa, ela se preocupa com o Senhor Jesus, ela se preocupa com o nome dela, porque ela representa o Senhor Jesus, ela vai comprar, ela vai pagar, ela vai sim trabalhar com responsabilidade. Vocês estão entendendo, gente? A diferença entre o egocêntrico e o cristocêntrico? Existe casal egocêntrico, o casal cristocêntrico. O casal cristocêntrico, o casamento dele está ali, ó, girando em torno de Cristo. Não é um casal perfeito, mas eles estão lendo a Bíblia, estão indo à igreja para vencer, para lutar e continuar firme, porque a vida a dois não é fácil. Um casamento nunca foi fácil, nunca será. E esse casal cristocêntrico, eles vão criar os seus filhos na onde? Na igreja, na presença do Senhor Jesus. Vão ser pessoas, sim, perfeitas não, mas vão ser pessoas que vão se dedicar para serem melhores. Para Deus, para o Senhor Jesus em primeiro lugar, e sim para aqueles que estão em sua volta. O patrão cristocêntrico, ele abençoa os seus funcionários, ora por eles, não fica amaldiçoando, lançando praga, maldição. Porque, vamos lá, se o patrão fica amaldiçoando os funcionários, ele está trazendo maldição para dentro da empresa dele.
Então, o patrão cristocêntrico, ele vai dizer o quê? O Senhor Jesus abençoe o meu funcionário, a minha funcionária. Senhor, ilumina a mente e o coração dele, desperta ele. Vai sim incentivar, vai conversar, vai orientar, vai dar uma injeção de ânimo. E conforme o desenvolvimento daquele funcionário, ele vai sim também ajudar a aumentar o salário, dar um agrado para que aquele funcionário se sinta bem, pagar em dias, pagar o salário corretamente. Então, vale a pena você ser cristocêntrico. Agora, ser egocêntrico, amantes de si mesmos, só traz maldição, só traz atraso, só traz, na verdade, o que não presta. A realidade é essa. Então, povo de Deus, essa é a mensagem dessa noite. Então, vamos lá. Não seja amantes de si mesmos, não sejam egocêntricos. Na verdade, sejam cristocêntricos. Girem em torno de Cristo Jesus. Coloquem a vontade de Deus acima de sua vontade. E a vontade de Deus é que todos creiam naquele que Deus enviou. Façam do Senhor Jesus o seu único Senhor e Salvador. Vivam para Cristo. Busquem ao Senhor Jesus. E lembre-se o que disse Paulo em Colossenses 3,17. Tudo o que vocês forem fazer, seja por palavra, seja por obra, façam em um nome do Senhor Jesus. Tudo que o cristocêntrico vai fazer, ele faz em um nome do Senhor Jesus. Seja cristocêntrico e sua vida será uma vida abençoada, abençoadora em Cristo Jesus. Diga sim para o cristocentrismo e diga não para o egocentrismo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir agora mais um louvor e logo voltarei com a oração em o nome do Senhor Jesus. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o seu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar.
recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Estamos de volta e vamos agora orar em o nome do Senhor Jesus. Você que já é cristocêntrico, você vai orar pedindo ao Senhor Jesus força, ânimo, sabedoria e entendimento para que você continue sendo uma pessoa de sim, sim, não, não, sendo uma pessoa que serve ao Senhor Jesus e coloca o Senhor Jesus acima de tudo e de todos, inclusive acima de você e de sua vontade. E se você é egocêntrico, amante de si mesmo, se você simplesmente se preocupa com sua vontade, você é aquele esposo egoísta, aquela esposa egoísta, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, porque muitos filhos são egoístas, amantes de si mesmos, não estão nem aí para os pais. E a promessa para aquele filho, para aquela filha que honra pai e mãe, serão abençoados, com muitos dias de vida e dias de paz e prosperidade. Então, nesse momento agora de oração, você pode mudar. Você pode, a partir de agora, se tornar cristocêntrico. Passar a se preocupar com a vontade de Deus, a colocar a vontade de Deus acima de sua vontade. E sim também passar a se preocupar com aqueles que estão em sua volta, porque não é simplesmente a sua vontade, existe também a vontade das outras pessoas. Não é simplesmente o que você quer, não é tudo para você. Como não tem aquele irmão que quer tudo para ele, que é egoísta, aquele colega de trabalho que só quer tudo para ele, a comissão, o aumento, ele só quer para ele. Não acontece isso? Mas vamos lá, isso pode mudar se você se dedicar e se entregar ao Senhor Jesus. Se você está vivendo um casamento egocêntrico, como é o casamento egocêntrico? É uma casa dividida. O esposo ganha o salário dele e esconde da esposa. A esposa ganha o salário dela e esconde do esposo. Eles não têm união. E é uma briga para pagar as contas. Vamos dividir as despesas. Vamos dividir as despesas. Tudo bem. Mas o correto é juntar os dois salários. Vamos pagar as despesas. Não é o salário não é meu nem é seu, é nosso. As despesas não é minha e sua, é nossa. Então vamos juntar os salários e vamos pagar as despesas. E vamos trabalhar para sobrar alguma coisa para a gente conseguir os nossos sonhos e objetivos para que a gente venha prosperar. Mas vamos lá, gente, entenda. Cada caso é cada caso, cada casamento é cada casamento, cada pessoa é cada pessoa. Porque de repente o esposo é cristocêntrico, é uma pessoa que não se preocupa só com ele, só que a esposa é egocêntrica, só se preocupa com ela. Então, se o esposo colocar o dinheiro na mão dela, ela vai acabar com tudo. Acaba com o dela e acaba com o do esposo. É uma situação complicada, mas a gente tem que tratar cada caso
de uma forma, cada caso a gente tem que analisar de perto. Mas o correto, na verdade, é o casal ter união, porque se tornaram uma só carne, são um. Então não é 2 salários, é um salário. Não é contas para um e para o outro. As contas são dos 2. O correto é assim. Mas vamos lá, cada caso é cada caso. Infelizmente tem situações que o esposo vai ter que continuar segurando o salário dele, porque se deixar, a esposa vai acabar com tudo. Assim também, a esposa vai ter que segurar o dela, porque senão as contas de casa não vai ser paga. Então ela vai ter que segurar o salário, porque se ela deixar o esposo, ele gasta o dele, não paga as contas, e se ela não estiver atenta, vão cortar a energia, a água, vai faltar tudo. É uma situação complicada. Mas vamos lá, se você está vivendo essa situação, ore. Você não é cristocêntrico, e o Senhor Jesus disse, tudo que vocês pedirem no meu nome, eu irei fazer. Então, tudo é possível àquele que crê. É crer no poder do Senhor Jesus e tudo vai dar certo. Então, eu acredito que vocês entenderam a diferença entre ser egocêntrico e cristocêntrico. O egocêntrico é o amante de si mesmo, é o egoísta. E o cristocêntrico é aquele que se preocupa com a vontade de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos creiam naquele que Deus enviou. E Deus enviou o Senhor Jesus. Então, aqueles que creem, aqueles que acreditam no Senhor Jesus, vivem ali, girando em torno de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Aí tudo dá certo. Até o prejuízo é transformado em lucro. Então, vamos agora fazer a oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, ilumina este povo, Senhor, que eles venham sim entender, compreender a mensagem, para que eles venham te servir e se esforçarem para colocar, Senhor Jesus, acima de tudo, a tua vontade, Senhor. E ter sim a preocupação pelo próximo, porque o Senhor resumiu todos os mandamentos em um: amar o próximo como a si mesmo. Não conseguimos, meu Pai, porque somos falhos e pecadores. Mas isso não significa que vamos desistir de amar o próximo como a si mesmo. Devemos lutar. 100% jamais iremos conseguir, mas devemos nos esforçar para não deixar o egocentrismo tomar conta, se apoderar de tudo, para não deixar o egoísmo se apoderar dos nossos corações, de nossas vidas. Porque, na verdade, o que precisamos fazer, Senhor, é nos colocar em Tuas mãos, para o que venha nos dominar seja o cristocentrismo, a fé em Teu nome. Ó, meu Senhor Jesus, então faz este povo entender, Senhor, e eu te peço agora, abençoa a vida deles, a sua casa, que o espírito de contenda, de divisão, que vem agindo dentro da família, dentro das empresas, o espírito imundo, que vem sim causando discórdia, colocando um contra o outro, e a cada dia fazendo as pessoas se tornarem egocêntricos, amantes de si mesmos, egoístas. Porque aonde, Senhor, aonde essas pessoas habitam, vai ter maldição, e é isso que o diabo quer. Vai ter sim dor e sofrimento, morte, angústia, agonia, desprezo. E não vai haver prosperidade, não vai haver paz, alegria. Só vai haver sim destruição. Aonde esse espírito do egocentrismo habita, ele destrói, ele acaba. Porque, como o Senhor disse, uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. Por isso eu te peço agora, meu Pai, ilumine e abençoa essas vidas, essas famílias, as empresas. Abençoa, Senhor, o teu povo,
Que o espírito do cristocentrismo venha assim se manifestar nessas casas e nessas vidas. Que o teu poder, meu Pai, se manifeste na vida deste povo. Que o Senhor venha assim restaurar a fé, a esperança e o amor, a compreensão, para que assim, Senhor, essas vidas sejam abençoadas e essas casas, essas famílias, esses casamentos sejam sim edificados sobre a rocha. Porque edificar a casa, o casamento sobre a rocha é ouvir a tua palavra, Senhor, e se esforçar para colocar em prática. Porque o cristocêntrico, ele vai se esforçar para colocar a vontade de Deus em prática e não a sua própria vontade. E quando colocamos a vontade do Deus vivo, a tua vontade, Senhor, tudo se renova, tudo se faz novo, a paz reina. É tudo diferente, a prosperidade vem, é uma vida diferente, é uma vida nova, é uma vida abundante. Então, meu Senhor, abençoe este povo. E em teu nome, eu expulso e repreendo agora da vida deles todo espírito do egocentrismo, do egoísmo. Que seja agora esse mal arrancado dessas vidas, dessas famílias. E sejam eles tomados, meu Pai, pelo teu poder. Então sai agora, diga comigo, sai da minha vida, sai da minha casa, da minha família, sai da minha empresa. Sai agora todo o mal. Todo o mal que vem trazendo contendas e sofrimento, todo o mal que vem dividindo a família. Esse espírito do egocentrismo, fazendo que cada um só se preocupe consigo mesmo e com sua vontade, esquecendo a vontade do Deus vivo e fazendo que filhos não se preocupem com seus pais, com a vontade de seus pais, e se preocupem simplesmente com sua própria vontade, com seu próprio umbigo. Assim também, que esse homem, essa mulher, seja liberto, e eles venham sim um cuidar do outro, e que a família seja iluminada, abençoada, e que esse espírito maldito do egocentrismo venha cair por terra. Em o nome do Senhor Jesus, sai agora da vida deste povo toda contenda, toda divisão, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, saia. Em o nome do Senhor Jesus, respire bem profundo e diga comigo, Senhor Jesus, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida. E a primeira casa que eu quero que o Senhor entre é no meu coração. Tire, Senhor, toda a prepotência, toda a arrogância. Tire do meu coração, Senhor, se porventura existe esse espírito maldito de egoísmo, de egocentrismo, tira isso de mim e coloca dentro do meu coração o espírito do cristocentrismo, que eu venha te servir, Senhor, colocando a vontade de Deus, a tua vontade, acima de minha vontade, e eu venho também me preocupar com o meu próximo, e assim ter uma vida melhor em ti, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus te abençoe e te ilumine. Até a próxima. Se o Senhor Jesus Cristo nos permitir, um grande abraço para todos vocês em Cristo Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso
preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.